fica sempre muito satisfeito quando os alunos tiram boas notas, né? Aquele aluno que tira 10 dá uma alegria muito grande para o professor, né? O professor fica contentíssimo com isso. E claro que não é diferente com o nosso anjo da guarda. Ele fica, com certeza, muito feliz com a nossa evolução, com o nosso crescimento, e claro que com a felicidade, com a nossa felicidade, ele também fica feliz e com isso ele também cresce, ele também progride. Então, é lógico que eles ficam felizes e tiram, sim, bem-estar disso, em função do nosso bem-estar também. E aí fica aberto para comprar. Eu não sei se o Mauro consegue voltar. Fica aberto para comentário. Então, ok, Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado. É que outra parte. Sim, agora eu vi você. Então, pode seguir, gente. Pode seguir. O exemplo do professor foi muito bom, né? Porque exatamente. Perfeito. Foi muito bom. Então, vamos para A. Que eu Valderir. Oi. Pedro, vai. O Valderir, ele leu o livro. Aquele livro do um sonho, né? Como é que é, Valderir? Um sonho de Vênus, o planeta Vênus. Sim. História de um sonho. História de um sonho. Sim. É quando o Bezerra de Menezes, né? Isso. E, através do sono físico, ele ia se encontrar com o seu protetor, que já devia fazendo essa ação há muito tempo, muitas encarnações. Uhum. E, realmente, o protetor dele ficava muito feliz e vislumbrava uma escada, né? E ele olhava abaixo da escada e viu quanto ele cresceu, né? Até o ponto em que ele estava, o quanto ele cresceu na escada evolutiva. E aí, o protetor dele se sentia muito feliz com aquilo. É isso aí mesmo que está aqui na resposta do Livro dos Espíritos. Seria a mesma coisa que nós com nossos filhos, né? Quem é que não fica feliz com um filho, né, que progride, com um filho que vá pelo bom caminho e que consegue trilhar o caminho certo dentro das nossas percepções? A gente fica feliz. E o nosso anjo da guarda nos vê como um filho, né? Ele é designado por Deus, né, pelos amigos espirituais, para cuidar de nós como um pai cuida de um filho. E a gente vai ver um pouco mais à frente aqui, ele fazendo essa referência de pai e filho aqui para o anjo da guarda. Diga, Mauri, você quer falar? Não, obrigado. Tá, que você abriu o áudio aqui. Então, Vamos lá, Bel. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Eu vou assinar para esse trabalho assim que eu puder. Porque é um win-win situation, tipo, não tem como errar. Eu fiz o que eu pude. Acertou, eu vou ter que... A primeira coisa que a gente vê, Isabel, é que, por exemplo, ele é responsável. Se o espírito... Ainda dá a entender que ele responderia pelo fato do protegido não atingir os objetivos, né? Então, me veio isso na cabeça, mas depois eu vi a questão 502A e ele não, pois fez o que dependia dele. Porque a questão da lei de causa e efeito, né? Ela não só funciona aqui no nosso meio físico, mas também no plano espiritual. Então, me veio à cabeça, será que ele vai responder por isso também? Aí, realmente, não é. O Espírito deu, não, pois fez o que dependia dele. Eu entendi muito bem essa questão. A gente pode voltar ao exemplo anterior, do professor. O professor vai lá, dá a aula, traz a matéria, ensina, esforça. Aí o aluno não estuda, tira uma nota ruim, o professor que é responsável? Não, ele fez a parte dele, né? O aluno é que não fez a sua parte. Então, o exemplo do aluno aqui serve para as duas situações, tanto para a alegria quanto até para a tristeza, porque o professor também fica triste
quando ele fez a parte dele, ele se esforçou, e os alunos não se dedicaram, não trabalharam. Diga, Íria. Então, eu estava aqui pensando comigo se realmente é assim, como o Valdenir acabou de falar, de pai para filho, que mais adiante nós vamos ver. Eu fiquei pensando assim, como um pai e uma mãe ficam felizes, né, quando o filho obtém um sucesso, quando consegue passar de ano, quando consegue passar um concurso, alguma coisa assim que eles se dedicaram e que o pai e a mãe também batalharam para isso acontecer. E aí me veio um outro pensamento também, como uma mãe também se sente tão feliz quando ela tem leite para amamentar. E aí outro dia eu estava ouvindo até um palestrante falar que quando a pessoa faz o bem para alguém, ela produz ocitocina. E a ocitocina, Isabel pode me conferir aqui comigo, que também é da área, né? A ocitocina, se salvo engano, a mãe, quando amamenta, ela produz ocitocina. E tanto quando o leite sai, ela produz ocitocina. E isso é maravilhoso. A mãe se sente tão feliz quando ela consegue amamentar um filho. É uma felicidade que não tem palavras para dizer o quanto que é bom poder amamentar um filho. E aí eu fico pensando se realmente é assim. O nosso guia espiritual, igual embaixo, em cima como está embaixo, então o nosso guia espiritual fica feliz que a gente consegue trilhar o caminho do bem, trilhar o caminho certo, porque, de uma certa forma, ele está sempre cochichando no nosso ouvido, né? Às vezes a gente não quer ouvir, né? Mas aí eu fico pensando isso, que felicidade que é, uma felicidade indescritível. Se é mesmo assim, uma afeição de pai para filho, me completam o que vocês acham. Mas eu só queria acrescentar que ocitocina, até um abraço gostoso, demorado e honesto, cria ocitocina, né? É o hormônio do amor. Então, quer dizer... E aí, Íria, a gente está trazendo esse exemplo aqui de pai e mãe, porque é o que nós conhecemos. Nós não conhecemos o amor, por exemplo, do Cristo. A gente está 1 milhão de anos-luz para entender isso. Então, nós falamos daquilo que conhecemos. O próprio Cristo falava disso, né? Eu falo daquilo que conheço, eu falo daquilo que eu posso provar. Nós falamos daquilo que conhecemos. É claro que a alegria do pai e dos pais, quando vem um filho com sucesso, realizando um sonho, é muito grande. Mas é infinitamente pequena diante de uma alegria espiritual. Assim como a nossa dor, aqui, nossa dor moral, é infinitamente pequena diante de determinadas situações que podemos ou poderemos encontrar no plano espiritual. Lá nós não temos o corpo para amortecer a nossa dor. Então, ela vem intensa. Assim também a alegria. Então, essa alegria dos pais, para a gente aqui, ok, é o nosso exemplo. Mas ainda está muito além disso, que a gente não pode ainda nem imaginar por enquanto. Ok, vamos adiante? Tá muda, Bel? Desculpe. Isso nunca muda. Isso nunca aconteceu. Deus, se isso acontecer, gente, você não entende quanto isso vai ser uma prova de expiação. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os conselhos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-nos os erros do seu protegido a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ok, então ele está nos respondendo, né? Sim, ele vai se condoer, ele vai se Lamentar. lamentar, essa é a palavra, né?
pelos equívocos, né, que o seu protegido cometeu por não dar atenção às suas sugestões, porque elas vêm, né? De várias maneiras, elas aparecem na nossa mente. Quando nós vamos fazer alguma coisa que a gente sabe que não deveria estar fazendo, né? Antes mesmo de fazer, a gente tem aquele toque, não, aquela resistência, né, de fazer ou não fazer, mas aí a gente acaba dando espaço às nossas questões menores e vamos lá e tropeçamos. Mas nós sentimos o impulso de não fazer. Ou então sonhamos, né, temos uma conversa, né, surge na nossa mente uma reflexão, uma leitura de página, um comentário de um amigo, tudo isso circunda, né, de forma que essa ajuda chegue até nós, né? Mas se a gente escolhe fazer diferente, paciência, né? E ele, sim, ele vai se condoer, ele vai se lamentar, ok, poxa vida, ele vai tropeçar de novo, tropeçou de novo, né? Eu acho até que ele deve dizer, poxa, será que eu poderia, né, de alguma maneira fazer melhor? Por que eu falo isso? Naquele caso que o Divaldo contou, daquela senhora, né, que passava a roupa para fora, né, cuidava de 3 crianças e a sua água e a luz iam ser cortadas. E ela saiu desesperada pela rua. E aí, então, segundo palavras do Divaldo, né, esse espírito então, foi dedicado a ir lá ajudá-la. Então, ele vai lá, tenta de várias maneiras influenciá-la e volta. Falou, olha, eu não consegui. Né? E aí, o orientador superior a ele diz assim, olha, faz assim, volta lá, procura alguém, né, que esteja com a mente tranquila, com o coração bom, e por meio dele você leva a orientação. Aí ele volta, encontra aquela história que já contamos aqui algumas vezes, né? Encontra o senhor lá caminhando, tranquilo, ele é envolvido, a sugestão vem, e ela, então, chega à mansão do caminho para ser ajudada. Então, veja como pode acontecer, sim, que esse espírito que está dedicado a nos auxiliar, ele também tem a sua limitação. E aí ele vai buscar orientação no plano superior, né? Olha, até onde eu consigo, eu não cheguei a lugar nenhum. Né? Como é que eu posso fazer melhor? Aí virá uma orientação, com certeza, de um espírito superior a ele, ou com mais experiência, talvez, né? E dê a ele uma dica de como agir. Né? Então, eu creio bem que os nossos mentores e guias espirituais, nós já falamos isso aqui várias vezes, eles não sabem tudo. Eles sabem o suficiente para nos orientar, ou seja, no ponto de evolução em que ele está, é o suficiente para nos orientarmos. Mas pode acontecer de, mesmo com essa condição espiritual mais elevada, e é natural, ele não saiba tudo. Em alguma situação, ele possa não saber resolver. E aí ele vai buscar orientação, como falou nas perguntas anteriores, e ele, então, é orientado e ele volta, e com essa nova experiência, com essa nova orientação, ele consiga fazer com que a gente seja auxiliado. Né? E aí ele aprende também, aprendeu mais uma coisa, aprendeu mais um método, aprendeu mais uma forma de fazer chegar àquela proposta de orientação. Né? Mauro, tem 2 ensinamentos aí que eu acho que vale a pena a gente destacar. Né? O primeiro é a questão da paternidade. Né? Eles não têm o sofrimento do pai terreno, porque eles sabem que isso é passageiro. Então, é um ponto. E aí, nós, como estudantes da doutrina espírita, precisamos assimilar esse ensinamento. E a hora que vermos um filho ou um amigo numa situação difícil, entendermos que isso também passa. É claro que isso vai nos causar algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, mas isso também passa. Precisamos assimilar isso, internalizar esses ensinamentos. E o segundo, dentro dessa história que você contou, é mais uma razão para que possamos estar, na medida do possível, em sintonia com o bem. Por que esse espírito não conseguiu falar com a mulher? Ela estava tão angustiada, tão preocupada, até pensando em suicídio,
que ninguém desencarna, ninguém, né? Só um espírito muito superior poderia convencê-la naquele momento. Então, ela precisava de um encarnado, porque o encarnado teria acesso a ela. Então, o encarnado que estava sintonizado com o bem foi capaz de perceber a influência e ajudá-la. Então, é mais um motivo para que nós também estejamos, na medida do possível, sintonizados com o bem. Já até contei aqui, não sei se vocês se lembram, de um amigo que pegou o ônibus aqui na ilha para o trabalho e os espíritos mandaram ele descer do ônibus. Não sei se vocês lembram disso. E ele disse, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou descer do ônibus se eu tenho que trabalhar? Eu tenho que pegar um trabalho meio-dia, não posso chegar atrasado. Mas desce do ônibus, desce do ônibus. Quando o ônibus desceu na Avenida Brasil, ele desceu do ônibus. E quando ele desceu, vinha correndo uma mulher para se suicidar, para se jogar na frente do ônibus. E ele conseguiu evitar o suicídio daquela senhora e encaminhou ela até para um centro ali, o Oswaldo Cruz, ali em Bom Sucesso. Então, estarmos, na medida do possível, o mais sintonizado, no nível maior de sintonia com o bem, vai nos facilitar, ou vamos facilitar o trabalho do nosso anjo da guarda, porque nós damos trabalho para caramba, pelo menos eu dou um trabalho danado para ele. Então, eu tenho que fazer um esforço para poder diminuir um pouco esse trabalho que eu dou para eles. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Bel. A Silvânia Oi, levantou a mão. Silvânia. Diga. Não, rapidinho, vou demorar. O Valdemir falou a questão da paternidade terrena. Eu acho que a angústia que muitas vezes vai em nossos corações é que nós sabemos que nós temos um compromisso, né? E muitas vezes a gente, por mais que oriente, a gente parece que está falhando, a gente sente assim, poxa, parece que estou falhando, né? E tem um compromisso com Deus em encaminhar, em ajudar, né, de alguma forma. Eu entendo que a gente tem que ter a confiança, que tem que saber que, se não está indo de acordo com nossas orientações, em algum momento vai despertar para o caminho correto, mas eu acho que essa angústia da paternidade terrena, eu acho que é quando você leva a sério o compromisso que você tem com Deus. Então, aí você parece que você não consegue, mas você sabe assim, meu Deus, em algum momento eu vou ter que prestar conta, né, de alguma coisa, mas sabendo que, como foi falado aí, que eu fiz o meu melhor, então cabe aquele espírito que está meu filho ou está minha filha, seguir, né, as orientações. Se ele não seguiu, aí é com ele, não é? Mas o melhor eu fiz, o pai fez, assim, né, o que eu quero dizer. Mas eu acho que a angústia é por isso, é porque você leva a sério e sabe daquele comprometimento, não é? Quer comentar, Valdemir? É só lembrar que a gente também tem que ter cuidado para não se sentir ou para não se tornar prepotente nessas situações. Eu posso livrar meu filho de todas as dores. Não posso. Eu vou mudar a cabeça do meu filho. Não vou. Principalmente depois de adulto, né? Depois de uma certa idade. Quando é criança, a gente orienta. Mas depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, não mais. Então, a gente também tem que ter isso em mente para não virar uma imposição. Tá? São dois verbos que rimam, mas que não combinam, que é expor e impor. A gente expõe ideias, a gente expõe sentimentos, mas nunca deve impor, até porque a imposição em nada, em termos de moralidade, não vale nada. Então, a gente tem também esse aspecto a ser observado dentro da fala da Silvânia. É interessante isso, mas tem que ter esse aspecto também, pelo menos dentro da minha percepção, tá? É como eu estou olhando a situação. Diga, Bel. Se levantar a mão. Isabel, eu só vou pedir desculpa, porque eu tive de sair, mas eu não sei como escrever. Então, eu peço desculpa a vocês que eu saí fugida, praticamente, para atender a campainha.
tá bem? Tá bem, Desculpa. sem problema, Janete, fica Eu não sei tranquila. como escrever ali. Eu tentei escrever, mas aí a campainha ficou insistindo, e eu sou, infelizmente, síndica. Aí eu tive de atender o administrador, tá Tá bem? bem, fica tranquilo. Pode falar, Abel. Desculpa, Abel. Não tem problema nenhum. O Valdeni faz isso o tempo todo, a gente deixa aqui. Tipo assim, o que eu acho também é que eu vejo muito, tá? Eu não sou mãe, vou logo falando. Eu fico sempre falando que se eu fosse mãe, eu faria isso, isso, isso. Mas quando tu é mãe é diferente, né? Porque eu conheço amigas minhas que, quando era babá, né? Porque eu já fui babá. As crianças minhas, gente, eu só olhava, entendeu? As crianças, tipo, sabe, aquele negócio. Eu detestava a criança mal educada. Então, e a minha amiga, ela também sempre era assim, né? Sabe? Ensinava bem. Foi ter uma criança, gente, que virou o filho do demo. Então, quer dizer, eu fico vendo também que, às vezes, a gente leva muito para o lado pessoal, sabe? Tipo assim, a gente toma possessão de filho, já viu isso? Porque, por exemplo, quando a pessoa fala de uma vizinha ou de uma conhecida, não, porque ela já deveria ter aberto mão disso, eu acho que ela está mimando demais, entendeu? E, tipo assim, ela tem que tomar responsabilidade dos seus atos, e se você ficar sempre tirando eles do problema, e você está só alimentando. E ela faz a mesma coisa com o filho dela. Então, tipo assim, esse é um grande problema que a gente tem, que a gente se apossessa de pessoas, de coisas. Eles não são nossos, só estão emprestados, teu marido, teu filho, tua mãe, teu tio. E se a gente visse todo mundo como nossos irmãos e lidasse com todo mundo igual, do mesmo jeito racional que você pensa na filha do vizinho, você pensasse no teu filho, as coisas seriam tão melhores. Você não acha, não? Eu não sou mãe, mas eu vejo isso o tempo todo. É a história de medir o outro pelo nosso metro, né, Bel? A gente mede as pessoas, independente da idade, da relação, pelo nosso metro. E aí a gente fica idealizando o outro, esquecendo, né, de aplicar a mesma medida para nós mesmos, aquilo que você falou, né? Mas é o estágio que nós estamos aprendendo a fazer diferente. Diga, Janete, você ia falar. Aqui, é porque agora eu lembrei do Chico, porque eu vi aqueles episódios, ele falou uma coisa muito bonita assim, do amor. Porque o amor é o esquecimento de si mesmo. Porque no amor nada é pedido para si e amai-vos uns aos outros. Foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. É trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, a extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais, para que, com respeito, possamos vencer todas as barreiras e amar, como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, o amor sem recompensas. Mas como é difícil. Lindo, né? Chico Xavier, né? Também, né? Obrigado, Janete. Eu lembrei. Fechou seu áudio, Janete. Você me ouviu? Uma parte. Você estava comentando da lição. Não, é porque a gente quer amar e a gente tem que amar sem esperar nada. Exatamente. É isso aí, sem recompensas. Obrigado. Podemos seguir? Obrigado. Vamos lá, Bel. 504. Poderemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Pois é, esse aí a gente vê algumas pessoas muito preocupadas com isso, né? O próprio Divaldo fala isso lá no vídeo dele, né? De uma forma até engraçada, né? Perguntando para o Chico se ele sabia quem era o mentor dele. E aí o Chico faz uma saída bem, bem jocosa lá com ele. Então, a gente tem essa preocupação desnecessária. Por quê? Se o espírito vier se apresentar e desejar, ele vai dar o nome que ele quiser. Né? Não significa que é o nome que o represente na personalidade que ele viveu.
Outros não, como o caso lá da Dona Ivone Pereira, né? Foi o nome, o Charles foi o nome que ele já conhecia, ela já conhecia, né? Tiveram existências anteriores juntos, ele tinha sido pai dela em outra encarnação. Então, já existia ali uma forte afinidade. A gente já estudou aqui que muitos dos nossos guias espirituais, mentores, muitas das vezes estando conosco nesta encarnação. Foram designados para nos acompanhar nesta encarnação. Não necessariamente guardam vínculos do passado, né? Então, dar um nome conhecido ou não, vai dar no mesmo, porque a gente não sabe quem é. O próprio André Luiz deu o nome André Luiz, mas não foi nenhuma personalidade que ele encarnou, né? A própria Joana, antes de dar o seu próprio nome, né? Mas um espírito amigo, porque para eles não interessa isso. A gente é que é curioso, né? Quer ficar sabendo o nome e tal, procurar saber se foi uma pessoa importante. A gente tem essa inclinação. Mas eu não vejo necessidade e creio que para eles também não é necessário nominar. Alguém quer comentar? Acho que Vamos lá. para Allan Kardec, né? Seria o espírito de verdade, né? O espírito de verdade revelou, né, para ele quem ele havia sido. Mas também tinha um objetivo, né, gente? Nós estamos falando de Kardec. Kardec não é uma pessoa qualquer, né? Então, quando o espírito de verdade revelou isso, já percebia a necessidade dele usar esse codinome, né? Não esse, mas um outro codinome, justamente para que o valor da obra sobressaísse ao valor do nome que assinava a obra. Então, quando o Espírito de Verdade solta isso, na verdade, foi uma deixa, né? Olha, usa isso aí, ninguém vai saber quem é, e aí o pessoal vai procurar a informação pela qualidade do livro, né? E não porque é você que está assinando. E isso foi prontamente percebido por Kardec, né? E os espíritos que verdadeiramente têm um compromisso com o auxílio, com o bem, né? Sem autopromoção, eles usam da mesma técnica. Eles não querem eles próprios se vangloriarem por estarem ali, né, e serem revelados. O que lhes interessa, na verdade, é fazer o bem, fazer bem o seu papel. Antes de passar para a Maria do Céu, diga, Emerson, você quer falar? Abre seu áudio, por favor. Acho que ele saiu. Diga, do Céu. Eu queria saber o seguinte, quando eu desencarnar, eu vou conhecer o meu companheiro que me protege, que me ajuda aí? Eu vou ter oportunidade? Não dá spoiler, do Céu. Daqui a pouquinho tem a pergunta respondendo isso aí para você. Então tá bom. Tá bom. Aguarde um minutinho. Eu aguardo. Agora é minha vez de falar do spoiler. E a respeito dos nomes, Mauro, também é importante lembrar, né? O Emmanuel, nós vamos chamar de Públio, de Nestório, de Emmanuel, de Manuel da Nóbrega. Qual o nome que nós vamos chamar? Quantos nomes nós já tivemos? Então, que diferença faz o nome? Então realmente não tem nenhuma importância isso. Só curiosidade. Verdade. Diga, Emerson. Era mais ou menos isso que o senhor Valdemir estava falando. Qual a importância da gente saber? O que a gente deve sim colocar na mente, na cabeça, é que se ele veio para nos auxiliar, ele é um pouquinho melhor que nós. Então, quer dizer, quanto mais nos harmonizarmos com ele, ele vai ter muito mais incentivo a nos dar quase sempre o caminho mais correto. E nas questões anteriores, eu queria falar uma coisa. Muitas vezes a gente não entende o que o espírito protetor está nos colocando. Às vezes ele bota algo que a gente enxerga como uma dificuldade, uma pessoa rude, e aí tu deixa de fazer alguma coisa, e aí depois tu descobre que aquela pessoa rude foi responsável por tu desviar de uma situação. A gente tem que estar sempre
com um espírito leve, para saber que nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós, que às vezes vem influências do espírito protetor para nos indicar o caminho correto. E às vezes a gente, com a cabeça dura, a gente não quer seguir, aí o que ele faz? Ele coloca uma situação que a princípio parece ser desastrosa, mas aquele momento era necessário para ti, era o momento, era a mensagem que tu ia conseguir captar, que ia fazer tu mudar a derrota para tu ir no caminho correto. Essa sintonia é muito importante, e a lembrança que se ele foi designado para nós, Deus não designou um igual, nos designou alguém superior, alguém que pode nos auxiliar sempre que a gente permitir. Era isso. Obrigado, Emerson. E é aí que está a nossa dificuldade, né? Porque em alguns momentos nós até conseguimos essa conexão, né, com esses irmãos, mas a gente oscila demais, né? A gente oscila demais, a gente se distrai demais com as coisas do mundo, e aí é onde a gente perde, igual o meu Wi-Fi aqui, né? Estava prontinho para ir para a sala, o Wi-Fi caiu, perdi a conexão com vocês. Aí eu tenho que correr atrás para me reconectar. É o que a gente faz toda hora, né? Às vezes é uma programação, às vezes é um convite, um chamado, um vizinho, um amigo, né? E a gente vai perdendo a conexão. Depois tem que lutar para reconectar com ele e pegar o que, porventura, deixamos passar. Ok, podemos seguir? Vamos lá, Bel. Então, a 504A. Como, então, o podemos invocar se ou não conhecemos? Dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito protetor que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os espíritos bons são irmãos e se assistem mutuamente. Aqui é uma coisa fantástica, né? Por quê? Nós achamos, né, que o nosso mentor espiritual ele tem uma tarefa exclusiva de nos orientar. Sua dedicação é 24 horas, 7 dias na semana, tá bom? Fica lá colado com o sujeito. Claro que não. Eles também têm outras tarefas a fazer, né? Eles também estão num processo de aprendizagem. E aí, quando nós, porventura, né, vamos solicitá-los, eles podem estar ocupados, né, em outra tarefa. E aí, um companheiro, como diz aqui, né, em igual condição que ele, vem no nosso socorro. Quantas vezes a gente faz prece para Jesus, né, para Deus? Não, vou pedir a Deus que me ajude, pedir a Jesus que me ajude. Claro que eles podem ajudar, mas, espera aí, esqueceu do companheiro que está aí do lado? Muito mais perto, e é que ele é que vai, né, te socorrer? Então, essa resposta aqui nos dá uma dimensão, porque a gente acha que o nosso guia espiritual ele está ali dedicado exclusivamente, não faz mais nada, a não ser ficar nos vigiando 24 horas por dia, para que, a qualquer lapso do tempo, a gente possa socorrer. Não. Ele tem suas tarefas, né? E, quando está nessa tarefa, outro irmão espiritual, porventura, num caso de emergência, numa situação dessa de aflição, vem em nosso auxílio. Qual o problema? Zero problema. O Emmanuel não fez assim quando trouxe a mãe do Chico para trazer a mensagem? A Joana não falou para o Divaldo, lá quando ele ocupou o tempo demais da reunião, falou, agora você fica aí que eu tenho outro compromisso. Agora você dá conta aí do irmão que está aí, ó, e cuida bem dele, tá? Porque o responsável foi você, que tomou o tempo dele da reunião. Agora, eu vou para o meu outro compromisso, porque eu sou disciplinado. E deixou ele lá. Então, veja bem que não há essa exclusividade de tempo, né, para cada um de nós. Temos, sim, o irmão que é responsável por nós, que vai se esmeirar para nos auxiliar, mas temos que lembrar que eles também estão em processo de aprendizado e de crescimento, e numa situação como essa, outro virá
para nos socorrer. Diga, Íria. Mauro, me ocorreu uma dúvida, uma pergunta aqui. Nós que estamos no mundo espiritual, por exemplo, o espírito superior que está sendo designado para cuidar de mim, por exemplo, ser meu guia, ele é obrigado por alguém, por um outro espírito superior, ou ele pede para ser o nosso guia? Ah, eu quero ser guia da Íria nessa vida. E aí? Como que é isso? Deixar o Valdenir responder essa. De novo, você dizer que você está... Dá um spoiler aqui. Mas espíritos superiores não fazem as coisas por obrigação. Espíritos superiores fazem as coisas por amor. Imagine você, Íria, se o doutor Bezerra chega para você, se materializa perto de você e diz: Íria, você me faz um favorzinho? Você vai até ali na esquina e ajuda uma pessoa? O que você iria fazer? Claro, senhor, correndo agora. Eu vou para lá, eu vou me colocar inteira à disposição. É isso que acontece com os amigos quando são designados. É uma honra trabalhar, é uma honra servir. É que nós ainda temos a ideia do ser servido. Mas servir, como diz Francisco de Assis, né? É servindo que se é servido, amando que se é amado. Então, eles fazem isso por amor, não por obrigação. Lembrando também, Íria, que o silêncio deles também é um processo de ajuda, tá? Muitas das vezes a gente fica lá pedindo, não vem nada. Esse silêncio faz parte também da ajuda, quando é necessário. Então, temos exemplo lá da dona Ivone Pereira, né? Já contamos aqui o caso, quando a pessoa foi lá querer pagar pela edição do livro Memórias de um Suicida, né? E ela pediu ajuda para o Bezerra. O que eu faço? Eu vendo o livro, não vendo o livro? O que eu faço? Silêncio. Minha filha, agora a decisão é sua. É o seu momento, né, de dar o passo. Aí, depois que ela tomou a decisão, ele apareceu. Ele estava longe? Não, ele estava ali. Só que ele não podia interferir, dizer para ela o que ela deveria fazer. Esse era o momento dela, né? Momento de perceber o quanto que ela já estava ali robusta em determinados aspectos do seu crescimento espiritual. E, graças a Deus, ela se saiu bem, né? Então, temos que entender isso. A gente, às vezes, fala: Deus me esqueceu, eu não consigo perceber nada. Calma, porque o silêncio faz parte da ajuda. Podemos seguir? Mais alguém? Vamos lá, Bel. 505. Os espíritos protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na Terra, e, amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, obre em vosso nome? Quer dizer, você não manda tudo. Vou te falar, fala tão rebuscado que fica complicado. Mas, então, é isso mesmo, tá vendo? Então, muitas vezes eles se apresentam com um nome, né? Mas não é a personalidade daquele nome. Porque isso só é uma referência para nós. Quando nós... Acho que a gente vai perceber isso, né? Quando desencarnar, né? Quando a gente desencarnar, o Valdenir até falou aí do livro das encarnações do Emmanuel, né? Tantos nomes, tantas personalidades. A gente vai ver também uma fileira de personalidades que nós já envergamos quando encarnamos, né? Então, para que o nome? O nome só é oportuno quando você vai se dirigir a pessoas que conviveram com você.
né? Até para que a identidade ou a identificação se torne mais fácil. Mas, fora isso, gente, não tem a menor relevância, né? Não, eles não gastam tempo com isso. Lá na nossa casa, nós temos um irmão espiritual que ele está sempre presente no trabalho lá de saúde da casa, né? E lá a gente sempre buscou saber, né, quem são as pessoas que estão ali, né? E aí, por muito tempo, ele ficou no silêncio, não falava, nunca falou, não falou, não falou. Aí teve uma vez lá que um irmão acabou perguntando, né? Falou, ó, já que vocês fazem tanta questão de um nome, eu vou dar um nome. Aí deu lá um nome. E esse nome eu estou dando porque esta pessoa foi muito importante para mim. Então, como uma homenagem a ela, eu vou me apresentar aqui com esse nome X. Olha só que coisa interessante. Então, isso é uma grande sinal, inclusive, de humildade, né? Deixa eu ficar aqui na minha, quietinho, não precisa saber quem eu sou. O importante é o que nós vamos fazer juntos. Diga, Mauri. Para lembrar que Jesus elucidou o corporativismo do bem, qual seja, eu e o Pai somos um. A mesma coisa acontece com essas entidades. Esse aí que falou, não, eu vou dar o nome de quem me inspirou e abriu todos os meus caminhos. Acabou. Eu sei o que ele quer, como ele faz. É o doutor Bezerra de Menezes também, a Falange, né? Eu sei como ele faz, o que ele quer, como ele ama, e o cara aparece lá para fazer. Pelo amor de Deus. Isso aí. Mais alguém? Vamos lá, Bel. A questão da Maria do Céu agora, a 506. Não, a questão a 506, vai responder a questão dela. 506. Na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Então, viu, do céu? Então, ele diz aqui, ó, se na vida espiritual vamos reconhecer o nosso espírito protetor. Reconhecer. O fato é, podemos ter contato com ele? Também podemos. Né? Poderemos se, quando desencarnarmos, ele ainda estiver lá à disposição para nos receber, né, nos encontrar, mas é possível que aconteça. Naquele filme Amor Além da Vida, quem já viu aí, né? Quem não viu, veja de novo, e quem já viu, veja de novo, agora com outro olhar. Quando aquele médico desencarna, né, o grande amigo dele, né, se apresenta lá, mas ele não reconheceu de cara. Não significa que tenha sido mentor, não, tá, gente? Não foi, até porque eles conviveram juntos quando ele estava encarnado, né? Ele foi o professor dele. Mas, lá no plano espiritual, ele não reconheceu de cara. Levou tempo para ele reconhecer o companheiro, né? E o próprio porque ele estava filho... diferente, né? E o próprio ele também filho estava diferente. Exatamente. O próprio filho se apresentou com uma outra aparência também. Então, veja como essa situação é uma situação bastante diversificada, né? A depender da necessidade, a depender da motivação, eles podem se mostrar exatamente como são, mostrar a relação que existe entre ambos, ou simplesmente deixar no escuro, né, por entender que naquele momento não é importante aquela revelação. Então, isso que a gente precisa entender. O que é importante é que é uma pessoa que está conosco por amor, como disse o Valdemir. Ninguém está ali obrigado, ninguém está ali de favor, ninguém está ali com o nariz torcido, querendo fazer outra coisa, não. Eles estão ali dedicados a nos ajudar. Mas também temos que lembrar que eles também estão numa escala, né, de aprendizado, de crescimento, e que muitas das vezes poderão ser substituídos por um outro companheiro tão competente quanto. Paramos aqui na 506, não é isso? Vamos para 507, é isso, Bel? Isso. Sim. Ok. Então, semana que vem, voltaremos aqui na 507. Anotem aí, por favor. Passar rápido, né?
Passa rápido. Quando é gostoso, passa rápido. Vamos tirar a foto aqui, ó. Abram os vídeos aí, quem quiser, para a gente tirar a foto antes da prece. Primeira página. Vamos para a segunda página. Só um minuto. Pronto. Vamos, então, à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Mauro, o Márcio tinha me dito que ele queria fazer, de manhã ele me falou isso. Ah, é? Então tá bom. Antes de fazer a prece, eu queria pedir, por favor, que pudessem vibrar pela minha... A Márcia, Maurinho, eu tenho uma irmã mais velha que o filho dela teve o seu segundo filhinho, mas nasceu prematuro, parece que a placenta rompeu, e ele está tendo que ter suplemento de oxigênio, a mãe também ainda está em sobreaviso, então gostaria de que a gente vibrasse por eles, ele possa estar em... Ele queria nascer no 4 de julho, o que eu vou fazer? Mentaliza eles, Bel, durante a prece. Como é o nome do neném, Bel? É Nick. Vamos, então, à nossa prece. Nosso irmão Márcio, por favor, abre o seu áudio. Agradecido a oportunidade de fazer a prece. Em uníssonos, agradecemos pelo estudo de hoje. Como o companheiro falou, passa muito rápido, como a nossa vida, um piscar de olhos. Esse estudo nos traz uma abertura maior dos nossos entendimentos, das nossas dificuldades, que todos nós possamos aproveitar a noite de hoje e fazermos uma reflexão sincera para auxiliarmos, inclusive, aos companheiros espirituais, que são os nossos protetores, independentemente do nome, das suas qualificações. São entidades maravilhosas, fazendo bem, nos auxiliando, nos inspirando, e que possamos aproveitar essas intuições, essas orientações, para galgarmos, através desse estudo, mais um degrauzinho em nossa senda evolutiva. Que o irmãozinho que acabou de reencarnar entre nós, o Nick, receba os eflúvios de paz, de amor, de recomposição física, e que ele seja abençoado aqui pelo nosso grupo, com os protetores que nos inspiram para que tenha uma encarnação verdadeiramente proveitosa. E que assim seja. Graças a Deus. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Bel vai dando notícia do Nick, tá? Para a gente botar ele nas vibrações. Sim, dou sim. Uma boa semana, gente, para todos. Com Deus. Até amanhã. Amanhã tem o nosso evangelho. Boa semana. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.